Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Vamos entender tudo, capricorniano, sobre os próximos 30 dias? Lembrando sempre que esta é uma tiragem coletiva, então caso vocês queiram uma consulta na energia de vocês, cliquem no link da descrição do vídeo. Outra coisa, é muito importante adaptar a situação, tudo que sai aqui, tudo que eu vou falar, a situação atual de vocês, tá bom? Dito tudo isso, lembrando também que este vídeo ele é atemporal, ele é válido a partir do momento em que você estiver assistindo ele. E dito tudo isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Que meu trabalho seja sempre guiado pelo meu conhecimento e pela minha intuição. Peço licença ao anjo de guarda de cada um de vocês e peço licença ao meu anjo de guarda e guia, luz, para que eu possa ajudá-los da melhor maneira possível. Tá bom? Agora vamos entender tudo, capricorniano, como serão os próximos 30 dias. Capricórnio, vamos ver qual é o lado luz, ou seja, o que estará em evidência nos próximos 30 dias para vocês. A sacerdotisa. Capricórnio, nos próximos 30 dias, o que vai estar em evidência, o que estará na luz, é uma fase de maior recolhimento, é uma fase em que vocês procuram enxergar além, uma fase que ela é muito intuitiva, onde muitas mudanças estão acontecendo, talvez na vida de vocês, mas são mais mudanças internas, mudanças onde existe uma ressignificação de todas as suas experiências, um maior recolhimento, talvez uma exposição um pouco menor, assim, do que já tem sido ultimamente, tá? Ele é um momento de reequilíbrio, é um momento onde você procura uma cura interior, né? Um ressignificar de todas as emoções, como eu já disse. Mas vamos ver qual é o lado sombra, ou seja, aquilo que você não está enxergando e que precisa talvez olhar com amor e com carinho. Qual é o lado sombra do capricorniano que está sendo ativado nos próximos 30 dias, tarô? A lua. Ei, Capricórnio, todo esse recolhimento seu, ele se deve talvez por uma confusão que você não está entendendo direito qual que é o rolê aqui, sabe? É um ciclo que talvez você precise entender o direcionamento deste ciclo, sobre o que você está correndo atrás, pelo que você está batalhando, e como talvez as coisas pareçam confusas, porque você não sabe por que essa necessidade de se recolher, e mesmo que você saiba, tá? Isso se deve porque tem alguma coisa que está num padrão repetitivo aqui, né? E não entender este padrão leva a uma confusão, leva a uma falta de direcionamento, talvez, tá? Talvez seja preciso se recolher, se acolher, para entender qual é o próximo movimento que vocês precisam dar, tá? Vamos entender qual é o seu momento de vida, Capricórnio. Qual é o momento de vida do capricorniano? O diabo. Este é um momento, capricorniano, de enfrentamento, talvez, das suas ilusões, das formas como você tem conduzido a sua vida até então, tá?
É um momento em que você consegue muita coisa, claro, usando inteligência e a perspicácia, mas não é nada mais, este recolhimento todo, essa confusão que você tem vivenciado, não é nada mais do que um momento de enfrentamento a si mesmo. Percebe que esta mulher, ela olha para um espelho de reflexo negro, né? Então é ela enfrentando todos os traumas, todos os carbonos, como a gente diz na alquimia, tudo que impede um grande crescimento nessa vida, tá bom? Vamos ver agora o que a sua essência tá te pedindo, Capricórnio. O que a essência do capricorniano está pedindo para ele neste momento? O que a essência do capricorniano pede para ele neste momento, tarô? O imperador. Sua essência, Capricórnio, pede que você tome as rédeas da sua vida. Toda essa confusão que você pode estar vivenciando, toda essa confusão, esse olhar para dentro, olhar para o inconsciente, para poder ter um jogo de cintura, nada mais me fala que assim, este é um momento de reforma íntima, este é um momento de perceber o que te trava para você conseguir de fato as coisas que você quer conseguir, para conseguir a movimentação, a liderança, para conseguir agir na sua vida, né, de forma muito sábia, de forma muito nobre. Então é preciso que você comece a olhar de fato para si, para aí sim tomar as rédeas da tua vida. É isso que tua essência grita para você, beleza? Golinho de água, né, gente, porque hidratar é bom. Vamos ver o que atrai o capricorniano nos próximos 30 dias? O que atrai o capricorniano nos próximos 30 dias, tarô? A estrela. Nossa, isso me lembra o caminho da individuação. Para quem está familiarizado, vai entender o que eu estou falando. Mas o que vai atrair? Vamos botar em termos que é para todo mundo entender aqui. É o caminho do se reconhecer, tá? É o caminho de se perceber inteiro, se perceber como faísca divina, com uma maior entrega para o seu propósito, para o que você veio fazer aqui. Lembrando que você é um ser único, tá? E que você está disposto a seguir pelo caminho que você quer e que sua alma grita. É o seu propósito. Então tudo que tiver relacionado com você, com o seu propósito de vida, o caminho da individuação, o caminho de trazer à luz, se reconhecer como ser divino que é. Porque se reconhecer os seus dons, mas também os seus defeitos e trabalhar em cima disso, traz a reforma íntima, com consciência. Então, muito provavelmente você vai procurar terapias, muito provavelmente você vai ler muitos livros de autoconhecimento. Alguns podem estar frequentando algum tipo de centro ou independente da religião, tá? Mas algo que faça o seu despertar, tá? Vamos ver qual é o seu medo oculto nos próximos 30 dias, Capricórnio. Opa, tem gente querendo pular. Qual é o medo oculto do capricorniano nos próximos 30 dias, tarô? O sol invertido. Capricórnio, seu medo oculto é de que você talvez não consiga se concentrar, porque você tem medo de ser levado pelo ego e descobrir coisas tão sombrias dentro de você que dão uma travada,
tá? Mas esses medos de olhar, de se deixar levar pelo ego, provavelmente se devem porque você tem medo de descobrir coisas que você não pregaria como certo, que você ajuda os outros muito provavelmente, aqui alguns são terapeutas até, quem não for abstrai e adapta, por favor, mas muitos aqui têm um dom maravilhoso de transformar vidas, mas tem medo de estarem deixando o ego tomar conta e realizando talvez estas mudanças, estas ajudas, de forma que estão deixando o ego se envolver bastante. E a gente sabe que isso é prejudicial. Tá, não sou terapeuta, Gabriela, não trabalho com isso. Então, mais uma vez, adapta. Pode ser que você tenha o dom de levar a palavra, ajudar seus amigos, ajudar o pessoal no trabalho, né? Mas muito pautado pela sua visão, né? Sua visão pessoal. E aí existe um grande medo em alguns de vocês, e isso é muito específico para os capricornianos, porque se deixar levar pelo ego é como abrir uma ferida, né? É como não se expressar da maneira que você poderia se expressar ajudando, é atrapalhar a vida do outro, porque você está vendo só do seu ponto de vista. Então, eu entendo que este é um grande medo que vocês carregam, tá? Agora, o que dá para fazer para isso não acontecer é o quê? Reforma íntima, é se conhecer, entender quais são os seus gatilhos. Quando a gente se conhece, não é que a gente não deixa o ego atuar, tá? Mas é que a gente consegue se colocar no lugar do outro, respeitar a história do outro, respeitar diversas situações, e aí sim, numa troca de ideias, de repente, se você não trabalha com terapias, se você está se identificando com esta leitura, pode ser que assim, você se colocando no lugar do outro, você consiga ajudar melhor, ter uma ampla visão, não se deixando levar apenas pelas suas percepções, tá? Mas vamos entender o que precisa ser curado, o que o capricorniano precisa curar nos próximos 30 dias, tarô? A sua forma de se relacionar. Saiu os enamorados. Você precisa talvez curar aqui a sua entrega, a reciprocidade. Mais uma vez, e olha que eu falei de relacionamentos no geral, tipo amigos de trabalho, amigos, mas isso se aplica a todo tipo de relacionamento, sabe? E é curar a entrega, é curar a reciprocidade, é curar como você olha o outro. Se é com amor, se é com respeito. Eu sei que existem relacionamentos na nossa vida que trazem muita confusão, gente. As pessoas, né, cada uma tem seu universo próprio. E esse universo próprio, talvez em alguns momentos, tragam alguns sinais pra gente um tanto quanto confusos, né? Então, neste momento, o que precisa ser curado? Como eu vou tratar o outro? Como eu gostaria de ser tratado? Tá? É muito importante pensar nisso. Combinado? O que o capricorniano precisa deixar para trás nos próximos 30 dias? O que o capricorniano precisa deixar para trás, tarô? O julgamento. Capricórnio, mais uma vez, vamos olhar para os nossos gatilhos, para aquela parte da gente que a gente não gosta. É pedido para vocês que olhem seriamente para o que vocês não gostam dentro de vocês.
Não numa forma de auto-julgamento, de excessivo, assim, uma forma de ficar se chicoteando, né? Ó céus, ó vida, ó azar, fiz errado. Não, você fez o que você sabia fazer naquele momento, tá? Então, talvez, me veio um insight agora. Tem gente que se entrega demais e acaba não achando que não recebe o que merece dos outros, tá? Tem gente que está se sentindo julgado aqui e você está se cobrando demais, tá bom, Caprica? Então, vamos respirar fundo? Vamos ver como as pessoas... Gente, esse tarô ele é tão velhinho que eu tenho até medo de pegar nele. Foi meu primeiro tarô, acho que eu já falei isso no vídeo anterior. Mas vamos ver como as pessoas vão te perceber nos próximos 30 dias, Capricórnio. As pessoas, Capricórnio, te percebem como senhor ou senhora de si. Uma pessoa que ilumina, uma pessoa que detém conhecimento, uma pessoa que sabe governar, tá? Que é justo, que é justa. Uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa empoderada. Mas vamos ver como você se relaciona com as pessoas nos próximos 30 dias. Ô Capricórnio, eu sei que talvez alguns de vocês estão se julgando, mas é como se, por conta do isolamento talvez necessário neste momento, é como se vocês, ou vocês se sintam um pouco injustiçados aqui, ou vocês vão querer cortar quem não... Você acha que não acrescenta mais para o seu propósito de vida, tá? Vamos entender agora. Calma aí que minha cola saiu aqui. Vamos entender agora o que você recebe das pessoas, Capricorniano. A morte. Capricórnio, sabe como que você recebe das pessoas? A certeza de que algumas coisas, elas de fato precisam partir da sua vida. Você aprende com algumas pessoas que é preciso se transformar assim, e que não precisa ter medo de olhar. Me veio uma cena na cabeça, como se você, ao prestar atenção na história do seu amigo, ou olhar ou ouvir com a escuta amorosa que muitos de vocês, alguns têm, não são todos, você percebesse na transformação do outro, no reerguer-se talvez de algum conhecido, que a gente precisa enfrentar de fato nossos medos e que a gente precisa cortar hábitos, a gente precisa transformar hábitos, a gente precisa deixar coisas para trás, a gente precisa de fato findar ciclos aqui, tá bom? O que aparece para surpreender o capricorniano nos próximos 30 dias, tarô? O mundo. É perceber, Capricórnio, que apesar de você estar mais isolado, você alcançou um patamar com a sua trajetória e que você não está sozinho, que a espiritualidade aqui te protege e que, por mais que você se isole, você é acolhido e amado por todos. E que todo mundo entende que você tem o seu tempo e que precisa dele, tá? Vamos ver qual que é o seu atual aprendizado, capricorniano. A se curar. Saiu a temperança. A saber que as coisas demandam um tempo. Que não adianta querer fazer tudo
de forma descontrolada. Seu atual aprendizado é se empoderar. Sabe quando a gente aprende a gostar da gente mesmo, aprende a gostar do silêncio, aprende a gostar da nossa própria companhia, porque ali a gente aprendendo como a gente é, a gente aprendendo a lidar com nossas emoções, trabalhando elas de forma lenta, mas trabalhando. Desculpa. Vocês aprendem que tudo tem o tempo divino, de que não faz mal se parece que está demorado, mas é aprendendo a se equilibrar que as coisas começam a andar, que não é na pressa, não é achando que tá uma porcaria, essa questão de ficar mais isolado. O frio ajuda, né? A gente a não querer sair, vamos falar a verdade. Mas é justamente isso que talvez você precise para que você volte a se empoderar de si, tá bom? Qual é o conselho para o capricorniano para os próximos 30 dias, tarô? Um sumo sacerdote. Ele estava invertido, mas eu vou ler ele em pezinho, tá? Conselho capricorniano. A cura e o curador estão dentro de você. Então assim, observe. Recolha-se sim, mas é imprescindível nesse momento, capricorniano, que você perceba se o que você prega, você pratica. É muito fácil falar, mas você coloca em prática tudo que você fala, tudo que você prega, tá? Conecte-se mais com a sua espiritualidade. Ela te guia o tempo todo, beleza? Vamos ver o que mais eu enxergo aqui. Talvez seja preciso deixar morrer algumas crenças aqui. Tá bom, capricorniano? Você recebe a ajuda da espiritualidade para este momento de cura tão necessário para você. Tem algumas pessoas que precisam sair, algumas situações que precisam mesmo sair da sua vida. Esse ciclo somente se deve para te acontece para te lembrar de quem você é. Não fica se cobrando demais. Lembra, você fez aquilo que você achava melhor. E se você não está gostando dessa situação, é momento de renascer, momento de transformar e enfrentar sua fera interior, enfrentar todos os traumas que você carrega. Mesmo que de forma inconsciente, você vai receber uma luz sobre isso, tá? Ó, para quem não tem um relacionamento, vem um bom relacionamento aí, tá bom? Para quem já tem um relacionamento, me parece que esta pessoa te ajuda nesses momentos tão difíceis às vezes que é de olhar para dentro. Pode ser que você esteja se achando egoísta em alguns momentos, mas você está no processo de individuação, tá? Então não deixa de olhar para isso com amor, mas não deixa de se entregar, tá bom?
Era isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis!